Me serve, vadia, me serve! Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno. O nome dele é Zé Pequeno. Quer dizer, o companheiro seu cai no chão baleado, você vai pegar esse fuzil e vai fazer o quê? Vai jogar no chão? Não, senhor. Vai enfiar no c... Não, senhor. Então bota a porra na bandoleira! Você está ouvindo o Mesa Cast do Mesa pra 4. Senhoras e senhores, meninos e meninas, agentes secretos de toda a podosfera, estamos começando mais um MesaCast para falar desse aguardado filme de Wagner Moura e do Kleber Mendonça Filho, que é O Agente Secreto. Efraim Fernandes aqui e o baiano tem um molho, hein? Será que vamos ter o Oscar pro Brasil novamente? Vamos saber em breve. Opa, quem fala aqui é a Maria Clara. Como a Alice Carvalho disse, esse filme é um filme com cara de Brasil. Fala rapaziada, aqui é o Marcos Gomes e você sabe que o filme é brasileiro na hora que aparece um cachorro caramelo logo no início. Salve, salve galera, aqui quem fala é o Rony da página Bunker Crítico. E cara, tudo que eu posso dizer por enquanto sobre esse filme é que ele foi uma das melhores experiências, se não foi a melhor que eu tive em uma sala de cinema no ano passado. Leitura de e-mails, e se você não quiser ouvir, pule para 13 minutos e 20 agentes secretos. Então, rapaziada, estamos aqui hoje para ler um e-mail do nosso querido amigo Marcelo Mendonça, que na hora que o Efraim mandou no grupo, eu me assustei, porque eu li Kleber Mendonça. Eu falei, o quê? Kleber Mendonça mandou e-mail pro Mesa pra 4? Isso é impossível, mas aí não era o Kleber Mendonça, é o Marcelo Mendonça, que é tão importante quanto, né? Ah, importante ressaltar uma coisa, eu fiz uma cirurgia na visão, rapaziada. Minha visão não tá 100%. Mas eu vou dar meu sangue e vou ler aqui e tentar não fazer cagada, tá certo? Não aqui virou quem Demolidor, não virou Scott Summers. Nessa história aí, não? Ainda bem que não foi Demolidor. Ainda bem que preferi que fosse Scott Summers, né? Mas infelizmente não tá saindo raios do meu olho, né? Na hora que ele bateu o laser, eu falei, ih, caramba, eu vou sair daqui igual um X-Men, irmão. Mas aí o Marcelo começa o e-mail dele dizendo assim: aqui quem fala é o segundo fã de vocês, porque o Cauã é o primeiro fã. Hoje estou aqui para elogiar o conteúdo de vocês sobre os filmes, séries ou franquias que vocês comentam no podcast intitulado de Revisitando, que é uma série muito famosa aqui do Mesa, né? Já participei de alguns, já tive esse privilégio. Estou gostando de ouvir como vocês conseguem se aprofundar bem nos materiais sem ficar muito chato ou entedioso. Tanto que vocês até assumem se viram recentemente ou não, e assim narram só com as memórias da época. Mas mesmo sem ver, vocês buscam informações de bastidores, curiosidades, tretas, lendas e boatos, o que enriquece muito o conteúdo. Curtir, dar 5 estrelas, porque não é fácil fazer essa parada aqui, né? O Efraim não paga a gente, o Efraim não dá salário pra nós, né? Então é isso. Eu tenho que arrumar treta com a minha esposa pra participar aqui, cara. Puta, mano. Ainda bem, nessa parte eu não sofro, porque, tipo assim, eu penso, né, sou solteiro e tudo mais, mas, tipo, tem o Moviola, que é casado e tem filho, o Teodoro é casado e tem filho, o Rafa também é casado e tem filho. Puta, é só eu e o Efraim que a gente tá nessa aí de boa, a gente não tem nada pra fazer, fica o dia todo dentro de casa, né, Efraim? Aí é tranquilo. Aí ele diz, continua o e-mail. Um fato legal é que eu faço questão de ouvir até os podcasts mais antigos, como, por exemplo, o 30 sobre os 30 anos de Batman Returns. Olha, interessante. Cara, eu tava ouvindo um episódio antigo do Mesa esses dias, tava ouvindo um dos primeiros que eu participei, que foi sobre Creed 3. E puta, cara, eu fiquei assim, impressionado como naquela época, tipo, já dava pra ver que tinha uma qualidade no papo, tá ligado? Não era uma coisa merda não, cara. Mesa pra 4 é bom desde sempre, né? Desde agora não. Ele continua. Vocês lançaram em julho de 2022 e naquela época ainda estavam gravando o bom/ruim The Flash com Ezra Miller, nossa, lançado em 2023. E aí é engraçado. Eu acho ruim, tá vendo? Engraçado isso aí, né? Inclusive, uma das melhores séries nossa, filme ruim que a gente gosta, que tem, acho que 4 episódios e um deles a gente fala sobre o Flash. Se eu não tiver enganado, acho que é no primeiro. Porque é bom só, não é ruim. Eu acho ruim, né? A gravação é engraçada por causa disso, né? O Efraim, o Igor e o Moviola gostam do filme. Eu acho esse filme uma merda. Eu não gosto desse filme. O Efraim gosta do Flash? Eu acho que gosta. Ele é ruim, mas ele fala que gosta, né, Efraim? Eu tô maluco. Tô falando por você. Ele mutou, o Efraim, acho que ele mutou, ele tá mutado. Caiu. Essa é a batalha. Ele tá indignado, mas isso acontece bem menos, né? Antigamente, cara, vocês não estão ligados como era gravar pro Mesa pra 4. Tinha uma época assim que era tenebroso, irmão. O Efraim falava uma frase e caía. Era assim, as gravações duravam 5 horas. Aí voltou.
Cara, tu gosta de Flash, Efraim? É ruim que eu gosto. É ruim que eu gosto, aí, tá vendo? Eu Mas gosto. sabe o que Eu gosto. sabe o que me fez ver o Flash? Duas palavrinhas. Duas palavrinhas. I'm Batman. É isso. Batman, é Mas- verdade. não. É, Michael Keaton, querendo ou não. Aí ele continua em meio, né? É engraçado porque quando chega um pouco mais da metade do podcast, quando vocês começam a comentar da possibilidade do Batman do Michael Keaton aparecer no filme do Flash, vocês praticamente esquecem a pauta. Ah, isso acontece. Cara, mas a gente, normal. olha, a gente tava falando da série Adolescência. Aí, eu não sei como entrou DC e Marvel. Foi. Não, Ah, mas isso eu não é sei. comum. Não sei como. Eu apresentei esse programa para um cara lá da minha igreja. Falei, pô, vê essa série aí, Adolescência. Ouve esse podcast que eu gravei com meus amigos e tal, não sei o quê. Pô, maneiro e tal. Pô, cara, no meio do caminho vocês estão falando de Marvel, de DC. Isso, eu acho que isso é uma habilidade, nossa. Eu acho que a gente consegue encaixar super-herói em qualquer bate-papo, mano. Em qualquer bate-papo. Em qualquer. A gente é porque a gente não quis. A gente acabou de fazer uma gravação de Agente Secreto. Se a gente quisesse meter um filme de herói ali, se o Efraim mete, igual ele fala no grupo toda hora, Wagner Moura no MCU, puta, a gente ia virar papo de MCU ali facinho, cara. Tranquilo. Wagner Moura de Wolverine. Lançou. Aí, Olha aí. Foda-se. Olha aí, pronto. É aí, fácil, pronto. cara. A gente tem Cara, essa Eu habilidade. proponho toda gravação que a gente fizer ter um shot de tequila ou vodka pra gente fazer um drink game, assim, do nosso lado aqui, né? Pô, falou todo de mundo Marvel, louco. desceu, meu. Não, vai ficar todo Shot. mundo louco. Agora temos um novo alvo, né? Que é o Netflix, a compra da Netflix. Você vai lá da compra da Netflix, aí deu ruim. Deu ruim, é. Essa é a parada. Opa, shot, vamos lá. A gente sempre tem um. Antigamente era só Batman, aí Marvel, aí agora tá essa compra da Netflix aí. Mas deixa eu ver onde que o Marcelo parou aqui. Aparecendo no filme, vocês praticamente esquecem a pauta, né? E ficam só debatendo se o filme do Flash vai ser bom ou não. Peraí, eu me perdi. Foi bom. Foi bom. Acho que foi nesse que alguém até comentou. Pessoal, ainda estamos falando de Batman, ok? Foi tu, não foi, Gomes? Foi nessa? Não, esse de Batman não tava. No 30 eu ainda não tava. Eu acho que não. Não, foi. Eu entrei no primeiro episódio que eu gravei com vocês foi o de quando teve a troca na direção da DC, do Zaslav pro Peter Safran, não sei se foi ao contrário, eu não sei qual que foi. Mas esse do Batman eu ainda não fazia parte do mesmo. Cara, que inveja. Eu não deve lembro, ter sido eu o não lembro qual Teodoro. foi. Deve ter sido Provavelmente, o o Teodoro é sempre o que puxa a gente pro papo, né? Provavelmente Pra foi o Teodoro. realidade. Traz a gente pra realidade. E eu acho que a gente falou do moleque do adolescência, porque o moleque do adolescência poderia ser o Damian Wayne. Pode crer. Provavelmente. É um Foi isso psicopatinha, né? Foi E o isso moleque mesmo. do adolescência, né? Foi exatamente isso. Eu gosto muito de ver, tipo, vídeos dos atores quando receberam um Oscar, né? Tipo, eu gosto muito de ir no YouTube e às vezes ficar vendo esses vídeos. E aí eu vi desse moleque ganhando o prêmio lá, né? Eu acho que foi o Emmy de melhor ator. E também acho que ele ganhou o Globo de Ouro. Puta, cara, ele já espichou muito, né? É muito engraçado ver como de um tempo, um ano pra outro, os adolescentes estão espichando e virando uns monstros já de grande. Stranger Things, porra. É? Casado, separado, com filho, problema com álcool, porra. É loucura, irmão. né? Não tem como. A gente divagando nos e-mails também. O e-mail também. O e-mail também é um ótimo lugar pra gente sair fora de pauta, é e-mail. É um ótimo Isso é lugar. foda. Ótimo. Tem um que eu vou ouvir as gravações depois, que eu tenho um que a gente saiu muito, a gente não falou nada, cara. Mas eu vou ouvir as gravações depois, é um antigo, eu vou lembrar qual que é. Mas aí o Cauã continua aqui. Cauã não, perdão, costume. Cauã não, olha aí. Perdão, é costume, cara. O que você falou aí que eu não escutei, Miguel? Não, eu falei que eu queria lembrar qual foi o meu primeiro, eu não lembro não. A primeira gravação? Eu lembro qual foi a primeira gravação minha contigo. Eu lembro que a primeira que eu participei com você foi do Punisher, aquele antigo lá, aquele filme do Punisher, do Thomas Jane. Caraca, eu tava nesse? Tava, esse foi o primeiro que eu lembro que eu gravei contigo. Ele continua, o nosso querido Marcelo. Mas isso é legal de ouvir, porque vocês demonstram que entretenimento não é como uma fórmula matemática ou química, que você junta isso ou aquilo e ponto. Dá um filme ou um conteúdo de Oscar, pelo contrário, vocês mostram que o mundo do entretenimento tem muitas variáveis que impactam não só na obra, mas no estúdio. O artista e, é claro, o público que consome. Caraca, o cara conseguiu trazer aí uma excelente justificativa pra gente sair fora da parada. Então agora a gente tá fazendo... Pô, eu agora quero sair todo dia da pauta. Tô convencido. Cara, obrigado, Marcelo. Gostei muito. Aí ele diz aqui, por exemplo, a saída do Jonathan Majors, que forçou a Marvel/Disney a abandonar o personagem do Kang e mudar a direção dos filmes. Uma variável que ninguém esperava, mas que diante das circunstâncias da época tiveram que recalcular a rota. Olha aí, cara.
Olha, então aí, você que ouve Mesa pra Quatro e reclama. Ah, por que vocês estão falando do Bolsonaro? Cara, tem sentido. A gente tá falando essa parada aqui porque tem sentido. Eu tenho um comentário, inclusive, nessa gravação que a gente falou sobre, né, o filme do Bolsonaro. Vai ter um cara no comentário. Pô, mataram metade do cast falando do Bolsonaro. Eu falei, cara, esse maluco, ele não sabe o que é Mesa pra Quatro. Ele caiu aqui de paraquedas. Que se ele soubesse, ele saberia que isso é completamente normal. Os papos mais aleatórios do mundo Foi. se juntam e uma coisa liga na outra. É impressionante. Esse foi louco, cara. Esse dia a gente tava muito A louco. gente tem que fazer uma pauta sobre o nada. Falar sobre... Qual é a pauta? Não tem pauta. Sem pauta. Tá livre, Perfeito. sem pauta. Histórias do Mesa pra Quatro. Eu já falei isso várias vezes. A gente tem que fazer histórias da nossa vida. Histórias da vida real. Aventuras da vida real. E isso aí, putz, isso daria um programa, meu irmão. Como ela é no Isso Mesa. daria um programa. Só as histórias do Efraim, que ele conta pra gente no grupo, já daria. Nossa, pô, caraca, por Cast, favor. por favor, histórias do Efraim. Por Contos do favor. Efraim com a gente, só comentando, Esse sabe? aí é o nosso anjo pornográfico. É, Nelson puta. Rodrigues. Meu sonho é ser o Efraim, cara. Com essas Manterei meu histórias. silêncio. Manterei meu silêncio como resposta. Porque tem coisa que não dá pra Caraca, é falar. só mudar os nomes, cara. Não precisa dar nome. É, Acabou. não, fala, pô, um amigo meu. Não precisa nem disso. Pode dizer que foi contigo mesmo. Só não dá o nome das pessoas. Põe pi. Exato. Dá um cast legal. Chegar no 300 a gente faz essa parada aí. O episódio 300. Puta, seria foda. Aí ele continua aqui. Enfim, pessoal, só quero agradecer vocês por tornarem os percursos do meu trabalho mais rico e entretido. Como eu moro no Rio de Janeiro, ele coloca, coloca aqui, capital, meu trajeto dura praticamente 1 hora até o trabalho. Mas ouvindo vocês, revisitando filmes e séries e franquias e até desenhos, esse tempo passa bem rapidinho. É isso, pessoal. Mais uma vez, acho que era isso, né? Mais uma vez desejo uma vida longa e próspera ao podcast. E não sei se vocês cogitam isso no futuro, mas um dia iria gostar de pagar um café via Pix para o Mesa pra Quatro. Abraço a todos. Que isso? Isso que é fã de verdade. Aprende aí, Cauã. Isso que é fã, irmão. O cara quer pagar um café pra nós, irmão. Coitado do Cauã. Beijo pro Cauã. Obviamente que eu tô zoando, né? Mas um beijo, Cauã. O Cauã vira nosso novo Igor, cara. Então fica citando ele. Igor Iglesias, mas eles têm ali uma paradinha, né? Pelos e-mails que o Cauã conversa ali, eles e o Igor têm uma personalidade bem parecida e gosto bem parecido, né? Mas é isso, cara. Pô, a gente que tem que agradecer, obviamente, o Marcelo, né? Porque a gente faz isso aqui, obviamente, eu sempre ouvi isso, né? A gente não faz nada pra dar errado, a gente faz a coisa querendo que dá certo, né? E, obviamente, a gente ter esse retorno dele, que ouve, né, o Mesa pra Quatro, principalmente esses episódios do Revisitando, né? Que são episódios muito legais de gravar, realmente. Eu gosto muito, sabe? De pegar um filme, às vezes, que faz muitos anos que eu já vi e ver o filme com os pensamentos que eu tenho hoje e tal, é muito maneiro e às vezes o filme até muda de concepção, então é muito legal gravar isso e legal saber que tem gente que ouve, gosta de ouvir a nossa opinião, dá o retorno também, fala o que acha, isso é o melhor que tem, né, é o melhor que a gente pode tirar de fazer isso, a gente faz isso pra ter esse tipo de retorno, né, muito foda isso. Show de bola, isso mesmo. Pois é, gente, assim, antes da gente começar a falar, tá? Vai rolar spoilers, tá? Como sempre. Então, vocês estão avisados. Quem não viu, vê o filme primeiro, depois ouve aqui a nossa gravação, ou por sua conta e risco, já chega aqui e ouve tudo. Mas, assim, vou tentar dar uma sinopse do que rola, né? Então, assim, basicamente na história, a gente tem o personagem do Wagner Moura, que é um professor. Ele é um acadêmico que trabalha no departamento de uma universidade federal de São Paulo, se eu não me engano. E ele teve ali suas divergências com um empresário poderoso e bem babaca, por sinal, né? Que tem ligações com o governo e que ele acabou fechando esse departamento científico, tecnológico que o personagem do Wagner Moura atuava, né, comandava. E assim, lembrando que é uma história que se passa lá nos idos dos anos 70, em 77. E aí o Wagner Moura, né, por conta desse desentendimento, né, ele acaba foragido, ele acaba fugindo, né, sendo recebido numa vila pela dona Sebastiana, que olha essa senhorinha, rouba a cena, e são enviados 2 caras por esse empresário para dar cabo do nosso querido personagem do Wagner Moura. Então, assim, se você tá esperando um filme James Bond, Identidade Bourne, alguma coisa desse tipo, tira o cavalinho da chuva, tá? Não é bem isso. Caso isso tenha passado, né, essa possibilidade tenha passado por conta do título, mas a gente tem sim ali um jogo de gato e rato, tem um suspense de investigação, tem um ir e vir de situações ali, um clima de desconfiança que é vista no filme, né, que é coisa típica de filme de espionagem e tal, você não sabe quem você pode confiar ou não. E assim, eu demorei um pouquinho para entrar no ritmo do filme, mas depois que eu entrei, a história engatou para mim e eu não tirei mais o olho desse filme. Então, meus amigos, eu queria saber as suas impressões sobre o Agente Secreto. Cara, eu acho que
O Agente Secreto, ele, como você falou, né, ele é um filme que talvez possa surpreender algumas pessoas pelo fato dele não ser um filme que vai falar sobre espionagem, né? O Agente Secreto, na verdade, ele tá no título do filme por conta de um filme que é exibido em um momento lá no cinema, né? E aparece o Agente Secreto e tudo mais. Mas trazendo pra simbologia dentro do filme, eu acho que é justamente por essa questão do cara ele não ser quem ele é, né? Ele tá o tempo todo ali fingindo ser uma outra pessoa, né? É o Marcelo, esqueci qual que é o nome dele, o verdadeiro. Armando? Armando, é isso, só lembrar do Maradona, que aí eu não esqueço. Porque eu acho muito interessante essa questão, né, dele tá... O filme é muito tenso, né, como você falou, pô, a primeira cena do filme não acontece nada, mas já é uma cena de uma tensão muito grande, né. Você já fica falando, cara, vai dar merda isso aí, esses policiais vão fazer alguma coisa e tal. Aquele cenário, um cara morto ali, né, logo no início do filme, você já fica assim, cara, que vai acontecer alguma parada aí. Então ele flerta um pouco com essa questão da tensão e mostra muito também como era aquela época, né? Durante a ditadura militar, as pessoas viviam uma tensão muito grande, não sabiam o que ia acontecer com elas, por um simples fato de talvez só estarem na rua, né? Só por existirem. Então eu acho que o filme ele consegue passar isso de um jeito muito forte, mas realmente não é um filme sobre espionagem, longe disso, né? É um filme que vai falar muito sobre esse período. É um filme que ele tem ele é bem longo, né? E isso pra mim acho que talvez seja até talvez um dos pontos negativos do filme. Eu acho que ele é bem grande, acho que ele poderia ter sido um pouco menor. Mas eu entendo essa questão, né, do Kleber tentar tá o tempo todo ali te mostrando aqueles personagens com cenas às vezes longas, onde o personagem olha, você tenta entender o que está acontecendo, o que está se passando na cabeça dele, e os atores são muito bons em conseguirem entregar isso pra gente, né, através de um olhar, através de um movimento que eles fazem, você consegue entender o que eles estão pensando, e principalmente o personagem do Wagner Moura, que é o que carrega o filme. E eu gosto muito desse clima, cara, sabe, clima de Brasil, realmente, apesar de o filme se passar ali no Nordeste, né, e da gente, talvez muitas pessoas nunca foram no Nordeste, ainda mais naquela época, né, não sabem como era ali, eu acho que ficou muito ambientado para todo mundo que talvez já foi em uma cidade do interior. Eu que já morei muitos anos no interior, me identifiquei em vários momentos com várias coisas que acontecem ali, vários cenários. É um filme muito bem reconstruído e com um clima muito tenso. Se eu posso reclamar de alguma coisa, inicialmente eu acho que é realmente um pouco da lentidão, como você falou. Eu acho que às vezes a gente demora para entrar no filme, porque a gente também demora para entender a história, porque o Kleber ele não quer te contar ali no começo, ele tem o intuito dele no início, é de te mostrar os personagens. Eu entendo o intuito dele, eu acho que... eu acho isso interessante. Tem algumas coisas que eu entendo que ele quis fazer, por mais que eu não concorde. Eu sei que talvez essa escolha dele tem tudo a ver com a narrativa e o que ele quer contar, mas não é o que me agrada 100%. Mas não deixa de ser um puta filme e, obviamente, essas questões eu super entendo, e eu acho que esse filme com certeza é um grande passo. Cada vez mais a gente tem visto o cinema brasileiro tendo mais relevância lá fora, e esse filme aqui chega pra mostrar que realmente a gente tem artistas muito fodas aqui no nosso país, cara. Então, pra mim, um dos principais fatores que fez a galera não comprar tanto esse filme, porque tem uma galera que não comprou o filme, eu acho que é a não literalidade dele, porque você vê um filme com o título Agente Secreto, você espera uma coisa hollywoodiana, uma coisa que tipo, vai ter ação a todo momento, e cara, o filme não é isso. O filme usa da cartilha hollywoodiana de cinema de espionagem, mas ele quer contar uma história totalmente oposta a isso, tá ligado? Uma parada que é muito contra o cinema hollywoodiano. Não é aquela parada que vangloria a ação, os acontecimentos, a tensão. Beleza, o filme é tenso pra caralho, só que eu sinto que esse filme é uma história muito mais íntima, tá ligado? Uma história que, tipo, eu até cito na resenha que eu fiz, que o Kleber, ele usa o cinema fantástico dele a serviço do comentário. Porque, velho, é um filme que fala sobre memória, sobre esquecimento, sobre um período onde, tipo, pessoas eram caçadas por falar o que elas pensavam. Tanto que você vê em várias cenas pessoas sendo reprimidas. Tanto a do jantar lá com o cara lá, o Guirotti, quanto, velho, até onde eles estão, eles não podem se abrir entre eles mesmos, tá ligado? Eles não podem dizer qual é o nome verdadeiro deles, porque eles estão sempre com esse tipo de tensão, eles estão sempre sobre esse medo de vigia, sempre estão com esse pensamento de alguém pode estar ao entorno aqui e pode vir atrás da gente. E eu acho isso fantástico porque, como o Marcos falou, é um filme que tem muita brasilidade, tem muita coisa do nosso cenário, do nosso cinema, e tipo, o Kleber, ele explora isso muito bem, porque pra mim, até foi falado hoje mais cedo no grupo, que o filme é muito bonito visualmente, e eu concordo muito, porque tem umas cenas desse filme, tipo, quando o personagem do Wagner tá na janela lá, do lugar onde a
a ex-mulher dele ficava, tipo, contemplando aquela Recife. Cara, essa cena é visualmente belíssima, velho. É linda pra caralho. A mesma coisa vale pra aquela cena do início, que é uma cena tensa demais, mas quando tem aquele close, que ele tá do lado do Fusca, e tipo, ele tá escorado lá no posto de gasolina, cara, é só o céu de fundo, e aquilo é belíssimo, velho. Então eu acho que o filme parte da cartilha hollywoodiana, mas ele quer falar de muito mais coisas, ele tem muito mais propriedade do que um filme de ação genérico qualquer. E isso tá claro desde o início até o seu último minuto. Porque, velho, esse filme aqui não se rende a soluções fáceis, não se rende a respostas fáceis, coisas mastigadas. Não, o filme vai por um caminho e cabe você, como espectador, comprar ou não. Eu comprei muito, velho. Fiquei comprado para esse filme de uma forma que nem sei explicar direito. Algo que me toca muito nesse filme, inclusive o Rony até falou, é sobre a simbologia dele. Só fazendo um adendo antes de falar sobre a simbologia, eu tenho aqui no meu quarto uma coleção de quadros. E eu falei, cara, eu vi exatamente a cena do Marcelo olhando a Recife, assim, pela janela do Cinema São Luís. Cara, naquela hora me deu uma vontade de pegar a tela do cinema e botar no meu quarto, assim, aquela imagem. Porque, cara, aquela imagem ali é muito linda. A primeira coisa que falam, a primeira coisa que eu penso quando falam de um agente secreto, eu penso nessa imagem dele olhando a janela de canto e ele vê assim o mar, cara, é muito lindo. Além da estética, tem uma cena do filme em específico que ele chega na vila da Dona Sebastiana, ele entra, se eu não me engano, na casa dela, e aí ele vê o gato que tá em duas caras, né? E, cara, o olhar do Wagner, quando ele olha para aquele gato, tem muito significado. E eu tava reparando isso, porque eu também tava vendo Fallout esses dias, né? Fallout chegou ao fim. E eu reparei no como que o olhar, ele conversa muito mais do que a cena, do que a série necessariamente ser muito expositiva, o filme, a obra ser necessariamente muito expositiva, ela tem que dizer muita coisa pra gente, do que só simplesmente a gente conseguir reparar no que está acontecendo e entender o símbolo do que é para ele estar olhando para aquele gato que tem duas faces, né? Em que momento, em qual face dele é Armando, qual face dele é o Marcelo, dele sendo aquela pessoa que se esconde e ele consegue enxergar aquele gato na frente dele, paralelamente a ele, e ele consegue se enxergar naquilo. Não é que ele vê estranheza, mas ao mesmo tempo ele vai se aproximando do animal. Ele, se eu não me engano, ele toca também. E ele vê aquela proximidade porque ele se enxerga naquele bicho, apesar daquilo ser estranho, daquilo que não deveria acontecer, né? O gato não deveria ter dois rostos. Então, por mais que ele veja estranhedade, assim, ele consegue se enxergar naquilo, por mais que ele não consiga perceber na hora. E algo que eu acho que é primordial e que fala muito mais alto nesse filme é o como o Kleber conta a história do Nordeste. E eu acho isso muito bonito, porque muitas das vezes a gente está muito preocupado. E para mim, cara, essa é a parte central desse filme. A gente sempre está muito preocupado em mostrar exatamente a região Sudeste e tal, mas a gente às vezes não está preocupado em querer mostrar o Brasil por completo. Mostrar que existe muito mais do que Rio, São Paulo, enfim. E mostrar as outras faces do Brasil, mostrar que o Brasil é muito maior do que a gente pensa, é muito importante. Mostrar que existem outras identidades, que não se pula carnaval somente no Rio de Janeiro, mas também em outros lugares do Brasil. Que o Brasil realmente existe fora daquilo que o gringo vê, do que é a estética brasileira no olhar das pessoas. Que existem outros estados, que existem uma diversidade cultural, que pessoas no mesmo país, né, falam línguas diferentes. Um cara que mora em Recife veio me mandar mensagem essa semana porque ele tinha reparado o quanto que os cariocas, eles falam uma língua estranha. Ele falou que ele não conseguia sentar e conversar com os cariocas, que se eles conversassem muito rápido, eles não iriam entender. E eu falei, às vezes a gente também realmente não se entende, porque dentro de uma própria região existem pessoas que falam línguas diferentes, porque elas têm criações diferentes, porque o regionalismo é diferente, porque elas são diferentes. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito complexo para a gente analisar ele de uma forma só. E eu achei lindo entender esse filme dessa forma, porque o Kleber, ele ama o Recife. E eu achei isso muito significativo. Indiferentemente do de Ainda Estou Aqui, que se foca ali muito no Rio de Janeiro, de mostrar a vida de uma família, se eu não me engano, que mora no Leblon e tudo mais, que é uma coisa que a gente é mais acostumado a ver, a galera de fora é mais acostumada a ver, o pessoal que mora na Zona Sul, a gente da Zona Norte consegue enxergar a galera que mora na Zona Sul de uma forma diferente.
entender que o Brasil não é só a zona sul do Rio de Janeiro, o Brasil é muito maior que isso. Eu acho que, pra mim, esse foi o que mais me pegou do filme inteiro, essa parte mais bonita de tudo pra mim. Tá policial? Eu não, sou policial. Ó, pinta de policial, cara. Não sou policial. Euclides Oliveira Cavalcante, as suas ordens. Marcelo. Marcelo de quê? Alves. Nome de policial. Sou policial. Ô, Maria, dentro disso aí que você falou sobre regionalidades e tal, que o Brasil ele é plural, não é apenas região sudeste, né, do país, uma coisa que uma coisa que me pegou nesse filme é o seguinte: tem todo um trabalho de figurino, tem design de produção, você sente que você tá nos anos 70, e aí eu comecei a ver coisas ali que eu via quando eu era pequena aqui no Rio de Janeiro, cara. Eu vi o Orelhão, sabe? Tem interior de prédio ali, interior de escritório, de barbearia, que lembra coisa que tem aqui ainda na minha rua, ou em outros pontos, em outros bairros que tem aqui. Os carros velhos, né? Tem uns ainda que, tipo, eu ainda vejo aqui na minha cidade, sabe? O Fusca, tem muito Fusca aqui ainda, sabe? Exato, cara, tem prédio aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio de Janeiro, que, cara, é exatamente aquilo ali no filme, sabe? Que mostra a fachada do prédio, o exterior do prédio, o interior do prédio. Tem muita coisa que tem ali que tem aqui no Rio de Janeiro. Então eu me senti como se eu realmente estivesse lá, apesar de nunca ter colocado o pé em Recife. E ainda tem aquela pegada antiga das ruas, que, cara, tem bairros ali, tem a parte do subúrbio, a parte de bairro, cara, lembra bairro que tem aqui no Rio de Janeiro, tipo Bento Ribeiro, Marechal Hermes, Realengo, Padre Miguel, Bangu, tem lugares ali que eu falo assim, cara, parece que eu andei ali, sabe? São tipo locais em que eu cresci, ou que eu andei, ou que eu frequento, sabe? Tudo bem que ali no filme é em Pernambuco, é lá no Nordeste do país e tal, mas assim, eu realmente acreditei que eu tava lá, parecia que eu já andei por aquelas ruas, eu me senti ali dentro, sabe? A decoração das casas, sabe? Vendo e ouvindo as pessoas, sabe? O pessoal pulando o carnaval, apesar de, tipo assim, ter 91 mortos, sabe? Qual é o jornal? Foda. Todo mundo pulando o carnaval, sabe? Então, assim, cara, eu me senti... É meio estranho dizer isso, né? Porque do lado da tragédia, a gente tem alegria ali ao mesmo tempo, a gente tem a folia do carnaval, mas assim, eu me senti em casa, de certa forma, vendo esse filme. Sim, e eu acho muito foda como... Você falando dessa parte das mortes, né? Como os policiais, eles reagem a isso, né? Estão fazendo piada o tempo todo, né? Pô, será que a gente vai bater 100? E quando morre o moleque, eles colocam um jornal na cabeça dele lá, né? E tipo, tá lá, 91 mortos e tudo mais. É um retrato muito forte daquela época, né? E, cara, eu acho que é impossível não falar desse filme, obviamente não falar do Wagner Moura, de como ele é um excelente ator. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso, quanto eu gosto desse cara, quanto ele é foda. Porque, tipo, cara, você pega, assim, até então, pra mim, a atuação mais memorável desse cara era o Capitão Nascimento, né? Tu olhava, ainda acho que mas eu acho que ela é muito diferente e muito distante desse personagem dele aqui no Agente Secreto, porque lá no Tropa de Elite você vê um personagem muito mais visceral, né? Um cara que ele do jeito que ele fala, cara, ele dá um esporro numa pessoa que você nunca viu ninguém falar daquele jeito. E quando você vai ver uma entrevista do Wagner Moura, você fala, cara, ele não, parece que ele não tem nada desse Capitão Nascimento dentro dele. Como que ele tirou isso dele, né? E aqui, cara, nesse personagem, ele é tão sutil, é tão a questão do olhar, como a gente já falou várias vezes, de como ele tá tenso o tempo todo, ele tá com medo o tempo todo, sabe? É muito bom, sabe? Alguns momentos você vê que ele tá mais tranquilo quando ele tá com o filho dele, aquela cena com o filho dele eu acho muito boa e tudo mais, né? As cenas quando ele tá no passado é uma atitude completamente diferente da atitude que a gente vê na atuação dele quando a gente tá vendo a história no momento lá em 77. Ele é muito bom em te passar uma tensão, que ele tá com medo o tempo todo, que vai dar merda, isso, já avisei que vai dar merda isso aí, só faltou eu falar isso em algum momento. Porque ele é muito bom, cara. Ele é embaçado, não tem como. Assim, eu gosto muito da atuação dele. Ele tá concorrendo ao Oscar esse ano. Infelizmente, eu acho muito difícil dele ganhar, porque a gente sabe que todo Oscar tem essa questão de dar maior prioridade pros filmes americanos. A gente sabe que é isso, né? Tem o Timothée Chalamet aí que tá sendo um dos grandes cotados a levar o Oscar e provavelmente deve levar. Mas eu acho muito foda esse cara ter uma indicação ao Oscar, esse reconhecimento, sabe? Igual eu falei lá no grupo, ele é o melhor que nós temos, cara. Ele é um grande ator. Eu tava vendo alguns filmes dele recentemente, Saneamento Básico. Pô, cara, esse cara no Saneamento Básico me fez chorar de rir. Ele é muito bom, cara. É muito bom. Antes de passar a palavra aqui rapidinho aqui pro Rony, sim, dentro disso aí que você falou de atuação, uma coisa que eu percebi na atuação dele é o seguinte: o Wagner aqui, ele não tá com uma atuação explosiva, sabe? Ele me parece que ele tá o tempo todo se segurando, mas ao mesmo tempo que ele tá se segurando, ele, tipo assim, ele tá inquieto por dentro,
sabe? Mas por fora ele tá se segurando, por dentro ele tá inquieto. O mais próximo que a gente chega de ver ele explodindo, pra mim, é aquela cena que ele acorda de madrugada com um pesadelo, que ele tá urrando, ele tá gritando, sabe? Que é o único momento de maior fragilidade ele põe pra fora. Tirando isso, cara, ele tá o tempo todo tenso. Eu tô interessado em saber como é que vai ser esse Oscar aí, se ele vai levar algum prêmio, porque ele levou agora o Globo de Ouro. Não sei se ele leva o Oscar aí, ou se o filme em alguma categoria. Eu nem sei quais são as categorias que o filme tá concorrendo, mas eu espero que a gente possa levar um aí. Acho que eu precisaria ver, né, os concorrentes, né? Mas assim, não tem como, né, cara? A gente torce pro nosso país. Torcer, a gente vai torcer, obviamente, pra ele ganhar, independente de se tiver alguém melhor do que ele ou não, né? A gente vai torcer. Mas eu só queria destacar também aquela cena do diálogo dele com a Elsa, a personagem Elsa, que eu não vou lembrar o nome da atriz agora. Que é a cena onde eles têm aquela gravação, né? Dele contando a história dele. Pô, cara, aquela cena ali, meu amigo, que direção, que atuação ali tá, sabe? Pra mim é a melhor cena do filme. Tudo ali tá perfeito, sabe? É sensacional. Camila Pitanga. Não, o quê? Em qual filme? Desse filme aqui que você tá falando? Desse filme, a Maria Fernanda Cândido. Fernanda Cândido, isso. Nessa cena, muito boa essa cena. Essa cena é sensacional, cara. E referente à atuação, eu concordo muito que o Wagner tá muito bem. Uma coisa que eu fiquei até impressionado com a galera falar é que, tipo, a galera não consegue perceber quando são personagens diferentes. Porque, velho, eu noto perfeitamente quando é o Marcelo falando e quando é o Armando. Porque, tipo, em poucos momentos ele troca a persona, mas você sente no olhar, como a Maria falou, você sente no gestual dele, e tipo, cara, como que a galera não tá dizendo que esse cara tá muito foda nesse filme? Porque, velho, tá ligado? E tipo, como a gente vem comentando aqui, a atuação dele, assim como o filme, trabalha através de sutilezas. Não é uma parada que é verborrágica, não é uma parada que, tipo, vamos escancarar. Não, porque, tipo, velho, a Maria bem citou a cena do gato, de duas cabeças praticamente, e tipo, essa cena pra mim, velho, exemplifica a situação dele, porque ele tá ali como um entre aspas, agente secreto por causa de uma imposição. Ele não é duas pessoas porque ele quer, é por causa de, usando até as palavras do filme, por causa da pirraça dele, tá ligado? Por causa do seu posicionamento mediante aquelas pessoas. E isso eu acho fantástico, velho. E outra coisa que vale ressaltar desse filme é também a atuação da esposa dele, velho, que eu esqueci o nome da atriz. É Alicia. Puta, sensacional. É Alicia Carvalho. Puta, roubou a cena, mano. Cara, ela rouba a cena e ela aparece em um momento, num único momento, cara. E pra mim ali, ela rouba a cena, porque, tipo, todas as atuações estão equiparadas, tá ligado? Todos ali estão mandando muito bem. Menos o filho. Pra mim, o filho é o que destoa. Mas aquele cara, o Guirotti, cara, aquele cara é detestável, velho. Sim, e, tipo, você vê ela explodindo ali, falando tudo que ela tava reprimindo ali por causa de, tipo, eu tava aqui parada e só escutando por causa do meu marido. Eu tava aqui por causa do meu marido. Mas na hora que ela bota pra fora, velho, aquilo ali pra mim é atuação, a aula de atuação. Cara, não tem nem palavras pra descrever aquela cena. É muito boa. Eu nunca vi ninguém mandar alguém tomar no cu com tanta vontade, cara. Tipo, cara, puta que pariu, mano. O cara toma. E ainda falou o seguinte: meu pai começou a trabalhar com 9 anos. Meu pai foi um homem. Esse homem aqui do meu lado, meu marido, ele é homem. Você vai tomar no seu você e o seu filho merda. Eu falei, caralho, mano. E eu tenho pra mim, e é até uma dúvida que eu pergunto aqui pra vocês. Quando o Armando tá conversando com o filho, se eu não me engano, eu vi o filme uma vez, eu teria que rever a cena. Ele diz que a mãe, ela tava doente e faleceu. Mas assim, me deu a entender que mataram a mulher dele, ou a impressão minha. Sim, cara, eu acho que o filme, ele trabalha até dentro da narrativa. Como o Rony já falou, o filme fala sobre esquecimento da história, né? Muitas coisas ele não nos conta, eles não nos mostra, porque realmente a gente não sabe de tudo que aconteceu. A mídia forjava muitas coisas naquela época, não só naquela época, né? Mas forjava as coisas, né? De uma certa forma manipulava tudo. Então eu acho que ele dá esse entendimento pra gente, desses dois caminhos. E eu acho que ele deixa você escolher qual que você acha que é o mais certo. Se realmente ela morreu porque estava doente, né? Como ele cita lá, né? Fala até com o filho dele, você lembra quando você estava com febre? Então, sua mãe teve uma febre muito mais forte e faleceu. Talvez fosse uma coisa que ele falou pra tentar, né? Apaziguar as coisas pro menino, né? Não falar que a mãe foi morta. Mas eu acredito muito na possibilidade dela ter sido morta, assim, né? A gente sabe que naquela época essas coisas aconteciam, né? O cara tava sendo procurado, provavelmente, e queriam matar ele. Não, mataram, na verdade, né? O personagem a gente não vê em tela, mas ele morreu. Então, ele deixa você escolher o caminho. O que eu acho que às vezes não é o que eu gosto tanto, assim, de decisões no filme, sabe? Essa questão dele deixar você escolher o caminho que você quer. Igual eu falei, eu entendo que é da narrativa, sabe? Essa questão de
do obscuro, você não saber certas coisas. Mas eu não sei se eu gosto tanto dessa ideia, sabe? Da gente não ver o que aconteceu com o personagem do Wagner Moura, da gente saber que ele morreu, mas fora da tela, sabe? Essa questão, igual você falou, da mulher, será que ela morreu mesmo por conta da doença ou foi por conta que mandaram matar? Eu entendo, igual eu falei, a narrativa do filme tá aí pra isso e faz todo sentido com a história. Mas eu, Marcos Gomes, eu olho assim e falo, pô, não sei se é a melhor decisão, mas eu sou chato, né? Então é foda. Só pedir desculpa aqui pra galera que eu errei o nome da atriz, tá? É a Maria Fernanda mesmo. Sobre o que o Efa tava falando, o filme tá concorrendo a melhor filme internacional, melhor ator, melhor direção de elenco. Eu acho que esse aqui a gente precisa ganhar, porque olha, pelo amor de Deus, os figurantes, cara, os figurantes do filme, eu não tô nem falando dos coadjuvantes, os figurantes já conseguiram dar uma vida pro filme que eu não consigo nem explicar. E o Adolfo Veloso tá concorrendo também a melhor fotografia por Sonhos de Trem, me desculpa, mas eu também acho que o Adolfo Veloso merece muito ganhar essa fotografia, porque, assim, em comparação com os outros filmes, eu acho que ele deu tanto sangue por esse filme que, cara, é indescritível. E também o Marcos. E eu acho um absurdo, desculpa te cortar, Maria, mas eu acho um absurdo também este filme, Agente Secreto, não estar indicado a melhor fotografia, porque a fotografia desse filme, incrível também, né? Merecia muito. Mas talvez tenha achado estranha, pode ter sido isso, porque talvez não seja algo tão familiar. Sim, verdade. Pensei muito sobre isso. E o que você estava falando sobre ser um filme que mostra sobre aquilo que... Falar aquilo que não é mostrado, mas sim o que realmente acontece por trás dos panos, foi um questionamento que eu também fiz quando uma pessoa chegou pra mim e falou: eu não gostei do final, achei o final muito cru, tipo, achei o final uma verdade muito nua e crua, tipo, dele ter aparecido morto só e não ter mostrado exatamente o que aconteceu. Mas eu tava vendo uma análise do PH falando sobre isso, PH Santos, e aí eu definitivamente entendi o porquê foi dirigido dessa forma. Porque também quando eu vi a cena, isso também bateu na minha cabeça e martelou, assim, pra eu realmente conseguir entender, porque eu achei que fosse uma verdade muito difícil de engolir. Mas é porque foi uma época que a gente não, é porque eu não tava viva, mas que a história não tinha muitas respostas, simplesmente não acontecia, foi tudo muito apagado, foi tudo muito encoberto, não tinham respostas para dar. Então é uma época que você tinha que engolir a seco o que aconteceu. Então acho que a decisão dele ter feito isso para mostrar que nem tudo é do jeito que a gente quer, e na verdade às vezes as coisas só acontecem e a gente não tem o que fazer, que era o que acontecia, é uma forma do filme se comunicar e mostrar que aquela era a realidade daquela época, onde as coisas o morto só aparecia, a pessoa desaparecia e não tinha resposta. Isso foi uma coisa que aconteceu em Ainda Estou Aqui, e na minha opinião, o Agente Secreto dá ainda de 10-0 em Ainda Estou Aqui, pelo menos no meu ponto de vista, porque é exatamente aquilo. A Eunice, ela percebe que o Rubens Paiva simplesmente sumiu. Ele estava um dia na frente dela, eles estavam dançando, e do nada ele sumiu e não voltou mais para casa. Então, o que aconteceu com ele? Não mostra ele sendo torturado, não mostra ele desaparecendo, mas a gente sabe que ele não tá mais lá. Então, acho que é esse o significado que o filme quer mostrar. Do tipo, Marcelo, Armando, não está mais lá também, entendeu? Só morreu, só desapareceu. E esse é o signo da época. Eu acho que o filme todo, ele é muito bom, perfeito, né? Não perfeito, eu acho que é um filme bom demais e tudo. O Maria falou sobre o Ainda Estou Aqui, por incrível que pareça, eu acho Ainda Estou Aqui um filme melhor. Mas eu acho que esse filme, ele pra mim, se tem uma coisa, assim, cara, que eu posso te falar, que pra mim eu falo, isso aqui eu não gostei do filme. Não é nem o final, não vou te falar que nem é o final. Essa parada aí de não mostrarem ele morrendo tudo mais, fora de tela, igual eu falei. Não, é o que eu acho melhor, mas eu entendo a narrativa, igual a Maria trouxe essa explicação aí, eu super entendo, que é que ele queria causar esse sentimento na gente. Mas eu acho, cara, eu não sei vocês, mas aquele final pra mim ficou um pouco estranho, sabe? Deles colocarem o próprio Wagner Moura pra interpretar o filho. Eu não sei se eu gosto tanto dessa decisão. O Wagner Moura é muito bom ator e obviamente ele entrega, né, ali como filho também, mas não sei se era melhor. Eu acho que me tirou muito do filme, sabe, naquele momento ali, porque eu tava tão imerso, tão preso dentro. E acho que toda aquela parte, onde que sai, vai para aquelas meninas ouvindo a gravação, eu acho que as meninas, principalmente aquela que vai até o hospital lá, né, de doação de sangue, ela pra mim não conseguiu me convencer. Eu achei que ela mandou muito mal na atuação, mas eu acho que o final, cara, a cena dele falando que ali
ali naquele cinema foi onde ele viu o filme do Tubarão, e que aquele cinema virou aquele lugar, mostra muito mais dessa questão também do enterramento de memórias, do enterramento de coisas. Um cinema foi enterrado para nascer aquele lugar, sabe? Um lugar que tinha memórias importantes para aquele menino. Ele viu o Tubarão lá pela primeira vez, tinha para outras pessoas também, né? E eu acho que isso é uma afronta muito forte, um tema muito forte do filme, né? Do esquecimento, e isso eu gosto. Agora, o contexto como ele é inserido, pra mim é a única coisa que eu tenho pra falar mal desse filme. Porque de resto, eu acho que ele é um filme que ele te imerge muito forte. Eu acho que ele é um filme que ele consegue te passar atenção o tempo todo, igual a Maria falou, cara. Todos os personagens, o coadjuvante do coadjuvante, pô, aquele delegado Euclides, mano. Cara, que personagem muito bem feito, cara. Que maluco, como ele atua bem. Aquela cena deles indo ver o alemão, cara. Que cena que me gerou um incômodo grande, cara. Sabe, é muito bom tudo aquilo. Ele consegue te passar todos os sentimentos de uma forma assim, você tá imerso no filme o tempo todo. Só essa ceninha, sendo um pouquinho chato, que me tirou. Mas de resto, cara, eu acho fantástico. Igual a Maria falou, pra mim, se a gente for pegar direção, porque é importante ressaltar isso, né? É direção de elenco. Não é o melhor elenco no papel, né? É direção de elenco. Eu acho que esse filme merecia muito levar também. Mas aí tu pega Uma Batalha Após a Outra, Uma Batalha Após a Outra tá praticamente com todos os atores concorrendo a alguma categoria na premiação de melhor ator coadjuvante, melhor ator, melhor atriz coadjuvante. Então, eu acredito que quem vai levar vai ser Uma Batalha Após a Outra. Mas eu acho que indiscutivelmente esse filme merecia mesmo, sabe? Todo mundo tá bem demais. Muito bem. Não, e referente ao final, eu também concordo que a atuação da menina é um pouco destoante. Mas eu sinto que esse filme, ele entrega muito de quebra de expectativa. Você espera uma coisa e ele acaba por te entregar outra. E como a gente vem falando desde o início, que, tipo, ele trabalha na sutileza, porque, tipo, aquele trecho da perna cabeluda, que depois a gente vai falar desse trecho especificamente, mas ali, pra mim, exemplifica a mídia sensacionalista e o que ela é capaz de fazer, porque na cena anterior a essa, eles somem com a perna que estava dentro do tubarão, e na cena seguinte já estamos lendo o jornal e tá tendo aquele auê todo sobre a perna. Eu acho que isso é uma crítica muito válida, tá ligado? É uma crítica que é sagaz de, tipo, mostrar que, tipo, a mídia sabe contornar tudo. Tipo, não importa quem morreu, não importa de quem é a perna. Tipo, assim que acontecer, vamos botar uma matéria sensacionalista por cima pra encobrir isso aqui. Pra ninguém descobrir de quem era a perna, tá ligado? E esse final, eu acho que vai por aí também, porque não mostrar ele morrendo é tipo ir contra essa mídia sensacionalista, porque você vê lá na tela, quando aparece que ele morreu e tá baleado, que tipo, é uma matéria sensacionalista daquelas que ele tá no centro da matéria, ali morto, jogado, porque se estivesse mostrando, era como se validasse essa mídia sensacionalista, tá ligado? Ah, vamos mostrar aqui como aconteceu, por que aconteceu, quando foi, tá ligado? E eu acho que não precisa. A mesma coisa é a nossa quebra de expectativa quando vem os caras que são mandados. Cara, aquilo ali pra mim eu não tava esperando naquela cena dele entrando na barbearia. Pra mim eu fiquei tenso demais, velho. Tenso demais. E eu, cara, é um predador atrás de um predador e, tipo, você não sabe quem vai matar quem, tá ligado? Aí, no nada, chega a cena final e tem aquela quebra de expectativa que, porra, velho, aquilo ali é muito bom, tá ligado? Por isso que eu acho que o filme como um todo, ele trabalha muito essa quebra de expectativa e, tipo, essa sutileza de não entregar o que você quer quando você quer. Vai entregar lá no futuro, mas não da forma que você quer. Isso eu acho genial do Kleber Mendonça. Here comes a new challenger. Fala galera, aqui é o Marcos Moviola e eu cheguei atrasado nessa gravação, mas tô aqui, filme forte. Eu vou discordar um pouco de vocês com relação ao final, por exemplo, de ter o Wagner Moura repetindo o papel, aliás, repetindo não, fazendo o filho, Fernando. Não por conta... por um motivo muito simples, na realidade. Porque você vê claramente que são dois personagens diferentes. E não é a aparência, é o jeito de falar. É impressionante como quando eu cheguei nessa... Eu tive um choque, né? Aliás, foi o meu último choque do filme, né? Porque quando, no meio do filme, assim, aparece um celular, um smartphone, falei, caraca, que merda é essa? A gente tá em 1977 ou não? Aí eu fui entender, né, que essa menina tava recolhendo a história do Armando / Marcelo. E culminou pra mim aquela cena, eu juro pra vocês, eu me emocionei, cara. Ele falando do pai, quando ele fala pra menina assim, cara, você conhece meu pai melhor do que eu. Aquilo pra mim foi muito emotivo pra mim, assim, quando eu vi aquilo. E o filme, se vocês repararem, eu não vou dizer se não sei nem se dizer se é subtrama ou se é a trama principal, mas se vocês notarem todos os personagens que envolvem, os personagens mais ativos, vamos dizer assim,
do filme, todos eles é uma relação pai e filho. Até aquele empresário, filho da mãe lá, que sacaneou ele, contratou os dois matadores. Tem o filho dele lá, o gordinho lá, o escroto também, babaca. Nossa, que ódio que me deu aquela cena do restaurante. Meu Deus do céu. E os matadores, né? Enteado, né? O garoto lá é filho adotivo do... Filho adotivo não, é enteado do cara, do mais velho. O próprio delegado, ele chama os caras ali de filhos, né? Os capangas dele ali de filhos. Então tem toda uma relação pai e filho ali, de novo, o Armando com o Fernando, né? A relação do seu Alexandre, que é o avô do Fernando, o sogro do Armando, com a filha, a lembrança que ele traz da filha. Então toda essa coisa de pai e filho, cara, permeia o filme todo. E terminar dessa forma, eu acho que chega a ser de um nível até meio poético, porque assim, a menina viu o Armando por fotos, né, e tal, quando bate de cara com o Fernando, né, vê a cara do pai, o cara, né, cuspido escarrado ali, quase que literalmente. E o Wagner Moura, como o Gomes falou aí, cara, é um ator absolutamente sensacional, e você claramente consegue ver a diferença dos dois personagens no jeito de falar, e eu gosto muito de sotaques, né, eu adoro os sotaques do Brasil, e ouvir o sotaque pernambucano, que eu aprendi com o Jones Emanuel, de tanto ver o vídeo de Jones Emanuel, que ele é do Recife também, e aí eu vi ali, né, ele falando, eu lembrava do Jones o tempo todo, quando o Wagner Moura falava, Wagner Moura que é baiano, né, tu vê aí no Tropa de Elite, ele também não consegue segurar o sotaque baiano, ele solta algumas coisas no Tropa de Elite do sotaque baiano, e ali ele fazendo o sotaque pernambucano, isso me deixou muito, muito feliz. Tanto ele usa mais o sotaque pernambucano quando ele é Fernando do que quando ele é Armando. E isso, sabe, me diferencia os personagens. Então, pra mim, não foi tão... Eu também não gosto quando um personagem vai viver o filho ou uma filha. Eu já vi isso várias vezes no cinema, né? E pra mim não foi ruim. Pra mim, eu acho que fechou muito bem esse final meio onde os fracos não têm vez, né? Uhum. Onde o cara... Tu não vê o cara morrendo e tal. Isso aqui foi muito onde os fracos não têm vez. Eu adorei essa conclusão, né? E eu acho maneiro a personagem eu esqueci o nome da menina, porque eu fiquei tão enrolado para entrar aqui com vocês que eu não me preparei direito para lembrar o nome de todos os personagens e tal. Mas a menina que tá ouvindo as fitas junto com a colega, eu acho que ela é importante pelo sentido da preservação da memória daquele período, né? Eu acho que é uma personagem importante nesse sentido. E o filme traz uma coisa que é pouco falada. A Maria falou da questão do Ainda Estou Aqui, né? Que eu Ainda Estou Aqui, eu também acho o Agente Secreto melhor que Ainda Estou Aqui. Por incrível que pareça, eu já amava Ainda Estou Aqui, eu também acho o Agente Secreto melhor que Ainda Estou Aqui. Mas o Ainda Estou Aqui fala de uma família, como muitas famílias passaram por situações e tal, não sei o quê. Mas quando a gente chega pro Agente Secreto, a gente tá olhando tantos núcleos, aquela cena fantástica, com a Dona Sebastiana, na casa da Dona Sebastiana, com todo mundo reunido, contando sua história, uns com medo de revelar quem são de fato. Aquela cena maravilhosa, mostrando, sabe, vários microcosmos, né? E vou além. A primeira cena do filme no posto de gasolina, aquele personagem que tá lá, que caramba, olha o quão completo é aquele personagem, o cara tem uma cena só. É um negócio absurdo que o Kleber Mendonça Filho faz nesse filme. É um negócio absurdo, assim, e é impressionante como ele consegue dar história para cada candango que aparece nesse filme, cara. É isso que eu ia falar, Moviola, porque assim, eu sinto que tem pequenos arcos ou subtramas, eu não sei qual é a melhor palavra para esse tipo de estruturação, mas, por exemplo, relacionado ao Armando, né? A gente tem a questão dele ter perdido a esposa, ele quer ir embora com o filho, ele trabalha, não sei se é um cartório aquilo que ele trabalha, mas enfim, vamos chamar de cartório. Ele trabalha é um Detran, a gente tá no Rio, né? Então o Detran, é o Detran do Rio, assim, que faz... Se bem que Detran é em todos os estados, né? Detran tem em todos os estados, não é só no Rio de Janeiro. Vai ter o Rio de E ainda tem a questão dele procurar informações sobre a mãe que ele nunca acha. Ainda tem isso também, que ele quer conhecer um pouco mais da mãe, sabe? E assim como ele não conhece a mãe, o Fernando, que é o filho, acaba não conhecendo tanto o pai. E aí tem essa coisa que vocês falaram aí, pô, você conhece mais o meu pai do que eu, sabe? Então tem essas pequenas coisinhas, sabe, dentro da história, que isso acabou me fazendo ficar preso. E aí, uma outra coisa aqui, dentro dessa história, que eu achei curioso, é que o nome do filme é Agente Secreto, mas fica esse questionamento sobre
quem poderia ser o agente secreto ali? Então, de uma certa forma, eu diria que ninguém é, mas todo mundo é, de uma certa forma. Porque, assim, tem a dona Sebastiana, que eu adorei essa senhora, que ela recebe os foragidos, e os próprios foragidos, de certa forma, meio que têm outras identidades, têm uma vida dupla, estão querendo mudar de vida. Então, é como se eles estivessem sendo um agente querendo sair de um lugar e para ir para outro, ter uma identidade falsa ou uma nova identidade. Eles usam a palavra refugiados, são refugiados. Exatamente, sabe? Não é um filme de agente secreto no sentido tradicional do cinema, como eu falei no início da gravação, como, por exemplo, é filmes como Missão Impossível, ou 007, ou Jason Bourne, não é. Quem tá achando que é isso não é, tá ligado? Mas, assim, eu tô tirando são as percepções que eu tive, tá? Eu tô tirando essas informações com base em porra nenhuma, sabe? Sabe o que eu achei que fosse? Eu achei que seria um filme tipo Munique. Sim. Do Spielberg, né? Isso, que é pra mim um dos melhores filmes do Spielberg, assim, eu amo esse filme. E eu achei que fosse Munique, assim, mas não é, e pra mim tá bom, tá ótimo, maravilhoso, sabe? E o que eu queria dizer, cara, é um negócio, assim, que o filme me tocou profundamente. Não, a questão me tocou, mas me despertou uma coisa que eu ia falar, que é pouco falado com relação à ditadura militar, é como a ditadura militar era um negócio de corrupção. O pessoal fala, não havia corrupção na ditadura. Cara, primeira cena, Polícia Rodoviária Federal, tem como contribuir com caixinha aí nosso? Não, corrupção, sabe? Eu já vi isso, eu presenciei isso na minha vida de um colega que atropelou, que bateu, né, num carro, ele nem causou acidente, só que o policial chegou lá e falou, cara, tem como te levar, pra não te levar na delegacia, tem como morrer R$50. Eu falei, caraca, mano, sério que eu tô vendo isso? E assim, isso é resquício da própria ditadura. E uma coisa interessante é que pouca gente fala como o empresariado porque o fascismo é assim, o fascismo é quando o capitalismo é a válvula do escape do capitalismo, né? Se o capitalismo começa a dar ruim, fascismo para poder, quem tá no poder, rico pra cacete, como o cara daquele empresário escroto lá, que, os caras estavam com uma solução bacana, né? Motor elétrico na década de 70, imagina a revolução que seria isso com relação a diversas coisas, inclusive meio ambiente. Hoje, 50 anos depois, a gente estaria como a gente estaria hoje. E o Brasil, e fora o viralatismo, né? Como é que vocês estão querendo fazer um negócio aqui no Brasil, se lá fora tá, que é muito, aqui no Brasil, você olha pra vocês são brasileiros, e o racismo daquele cara, né? Escroto, né? Pra cacete, ele fica surpreso em ver no Recife uma mulher do Rio Grande do Sul, falou, você é do Rio Grande do Sul? Olha isso aí, já se anima, ele chama a esposa do Wagner Moura, do Armando, de secretária. Fala que ela é bonita, sua mulher é muito bonita. De marca maior, nossa senhora. Não, e mostrando como o empresariado, tanto que eu citei o Jones Emanuel antes na minha fala, ele fala ditadura empresarial militar, né? Porque foi amplamente apoiado e financiado pelos grandes empresários do Brasil. De novo, aquela cena horrorosa, nossa, terrível da mãe, a empregada que teve a filha morta, atropelada por causa de um descaso da patroa, aquela coisa horrorosa, que ele relembrou um caso recente no Brasil, né, se eu não me engano aconteceu em Recife, em Pernambuco também, que a patroa deixou um garotinho de 10 anos assim sozinho, o moleque acabou morrendo, infelizmente, filho da empregada, foi um negócio terrível e tal. E o filme traz tudo isso, cara, é tanta camada, a própria perna cabeluda, tô falando pra cacete, desculpa gente, o filme me empolgou, aí quando me empolga é uma coisa louca. A própria perna cabeluda, que é uma forma que os jornais da época tinham para evitar a censura, porque se tu reparar em quem a perna cabeluda, entre aspas, no filme bate, são pessoas que tá ali curtindo a vida, inclusive homossexuais, e obviamente a ditadura militar é homofóbica. Tu vê pessoas ali tendo relações homoafetivas, eles estão lá batendo, ou seja, aquilo ali é policial militar, ou militares batendo em pessoas por subversão, não, atentado ao pudor, né? Enfim. Eu acho que essa questão da perna cabeluda, eu não tinha ouvido falar nessa expressão. Eu tenho a impressão que talvez fosse folclore. É uma lenda urbana. Folclore na época, uma lenda urbana, e aí eles aproveitaram isso para fazer uma analogia com o que acontecia na época, né, e tal. Eu não sabia dessa expressão, perna cabeluda. E sabe o que é mais legal? A atriz que tá lendo a matéria e achando aquilo um absurdo, o nome dela é Isabel Zoá. Eu vi um filme com essa mulher chamado As Boas Maneiras, é um filme brasileiro que tem a Marjorie Chiano no elenco também. Eu recomendo muito que vocês assistam esse filme. Eu vi que esse filme tá na Netflix, mas eu acho que ele tá só na versão
sem anúncios, que a minha versão é com anúncio, então pra mim não rodou, mas acho que esse filme eu recomendo muito que vocês assistam esse filme As Boas Maneiras, porque a Isabel Zoata é nesse filme, e é um filme que fala de folclore e lendas urbanas. E eles trazem essa atriz para ler essa matéria de uma lenda urbana. Eu achei maneiro. Não sei se quem viu os dois filmes pegou a referência. Tá policial? Eu não, sou policial. Ó, pinta de policial, cara. Não sou policial. Euclides Oliveira Cavalcante, suas ordens. Marcelo. Marcelo de quê? Alves. Nome de policial. Sou policial. O Rony, ele citou aqui uma parte que eu achei interessante sobre essa questão do tubarão, né? Que inclusive é uma figura, né, no filme presente, né? Tem o filme do Spielberg, né, que é o filme clássico, e o Fernando tinha Pesadelo, e a gente vê com uma analogia, né, dessa coisa de predador e caça. Essa coisa do Wagner Moura, né, o Armando ele olhando para os cantos, olhando para trás, observando tudo, ouvindo tudo e tal. Tem o delegado Euclides, tem os policiais dele, tem os dois matadores contratados, e esses dois matadores contratados, eles contratam um outro cara para poder dar cabo do Armando. Então fica aquela situação, eu não sei se foi o Rony ou se foi o Gomes que citou, né, dessa coisa, esse jogo, né, de quem é a caça, quem é o predador e quem é a caça, né, de ver o rastro de sangue no chão e ir atrás. Então assim, são essas brincadeiras narrativas que o Kleber Mendonça Filho faz, que eu achei bem bacana, né. Só que aí quando aí vem aquela coisa, né, vem aquele final, eu não sei se chega a ser anticlimático, mas você estava esperando um final explosivo com a morte do personagem do Wagner Moura, e a gente não vê isso, né, que é uma coisa que o Gomes não curtiu tanto, né, porque assim, não é um filme de ação, mas a gente tem momentos pontuais de ação. Então quando a gente estava esperando um grande finale ali, né, que seria esse acerto de contas, esse momento final do Armando, a gente não vê. Então cria aquele corte, né? Então a gente não sabe muito bem como processar, se foi um final bacana, se não foi um final bacana e tal, ficou uma coisa meio dúbia, né? Mas eu entendi essa sensação estranha que o Gomes teve. Eu acho que a homenagem ao cinema nesse filme é muito evidente. E é uma coisa muito bonita. Se eu não me engano, o Jaws, né, foi lançado em 75. Então foi justamente uma homenagem a ser feita, né, em 2025. Com o filme. Não sei se tem alguma conta, assim, na história do Kleber, dele com o tubarão e tudo mais, mas eu achei muito significativo, porque uma coisa que eu havia pensado, você também falou sobre, né, quem é que caça a presa? E aí é pensar, né, que o tubarão sempre vive abaixo da água, são aqueles desafios que vivem à espreita para tentar pegar a gente despercebido. E no final, será que o tubarão realmente é o foco principal da história? Realmente quem tá mandando é aquele que tá, ou é aquele que tá obedecendo às ordens? Quem é que no fundo, quem é que realmente está na profundeza do mar, que tá ali comandando, fazendo aquele pedido ali para que os tubarões ataquem, para que os tubarões façam mal, para que os tubarões devorem e que essa pessoa não volte, entendeu? Então eu acho que essa reflexão sobre quem é o tubarão, sobre o papel dele e como é que ele exerce esse poder, né? Os pequenos comandos dentro de um grande sistema de quem é que manda e quem é que obedece e quem é que no fundo é quem tá no topo da situação de quem é que manda no mandado, né? Então, no fundo, quem foi o culpado por matar o Armando? Foram aqueles caras que foram ali buscar ele, que foram caçar ele, inclusive um deles morreu tentando matar ele, um deles não, né? Vários acabaram morrendo ali naquela história. Então acho que esse símbolo, e a homenagem do cinema, teve uma vez que o Marcelo Forlani, do Omelete, falou uma coisa que me marcou muito numa entrevista dele, que ele falou assim, toda vez que eu entro no cinema, eu entro acreditando que eu vou ver o melhor filme da minha vida. Então, assim, sempre entrar com essa esperança de que a gente vai conseguir ver a melhor obra cinematográfica, a melhor fotografia, ver os melhores atores e conseguir se emocionar com as histórias, porque cinema é história. O Cameron fez uma propaganda há um tempo atrás justamente falando sobre isso, né? Que cinema não é apenas estar ali vendo um filme, mas é todas as emoções que você sente estando parado, só realmente entendendo a história. E depois eu fui saber que o cinema de São Luís virou praticamente ali um centro histórico, onde está todo mundo agora querendo visitar o cinema só por conta do filme. Então, e aquilo ali fez super parte da vida do Kleber quando ele era mais novo. Então, ver o símbolo do qual ele queria trazer para as pessoas, de que o cinema não é só um lugar ali material, mas que também é um patrimônio imaterial, assim dizendo, de emoções, de sentimentos, de uma época que também foi escondida, e que como aquilo ali é significativo para ele, mostrar para as novas gerações também o quanto que isso é importante, manter essa memória de escutar, ver,
e outras histórias, é importante pra gente se revitalizar. É isso que eu queria destacar, né? O sogro do Armando, né? Que ele trabalha como projecionista no Cinema São Luís, que é um cinema de rua muito tradicional lá em Recife, que existe, né? Até hoje, passou por restauração, inclusive, né? Tem pouco tempo, tem uns poucos anos. Acho que foi em 2024, se eu não me engano, ele passou por uma reformulação e conservação. E assim, tá cada vez mais raro, né? Tá cada vez mais raro a gente ver cinema de rua, porque, enfim, a gente tem shopping, a gente tem streaming, sabe? A gente tem um digital à mão e tal, então... A gente tem igreja, né? Exato, acaba virando outra coisa, né, cara? Aqui no Rio, a gente tem um Cine Odeon. Aqui no Rio a gente tem um Cine Odeon, que é do Grupo Severiano Ribeiro. As salas de cinema São Luís, elas são do Grupo Severiano Ribeiro, né? E esse nome São Luís, enfim, marca, ele acabou virando Kinoplex, né? Então, assim, São Luís, ele continua na vida da gente, virou Kinoplex, já tem mais de uns... Acho que foi em 2002, se eu não me engano. E esse espaço de rua, ele continua lá, ele tá preservado, sabe? Para manter essa cultura de ir ao cinema na rua, sabe? É o cinema homenageando o cinema, né? Um filme, num momento chave ali, homenageando o cinema. Inclusive, a conversa que o Wagner Moura tem com a personagem da Fernanda Cândido é dentro do cinema. Não é na sala de cinema, mas é dentro do prédio, né? É engraçado que o áudio da profecia vaza aliás, não da profecia, mas do grito da galera assistindo a profecia. É o Iluminado? É o Iluminado? Não, acho que é a profecia. É isso aí, a profecia. E tem engraçado como o cinema, parece que nesse filme ele aparece em momentos mais chaves, né? Não só um cenário, mas quase como um personagem, ou até mesmo engraçado falar do cinema como observador, mas o cinema parece estar observando também. Tem um momento... No momento que morre um dos assassinos, né, que é o mais novo, né, se você reparar, da janela da barbearia, tem um cinema atrás. Tu vê o filme assim, aparece lá o cinema, não sei o que, eu não consigo lembrar o nome do cinema, mas era o letreiro de um cinema que tá atrás da barbearia, então ele tá observando o que tá acontecendo ali dentro. É muito legal como o Kleber usa o cinema enquanto um lugar pra gente se divertir, mas também o cinema dos filmes, né, que são mencionados, né, Tubarão, Profecia. O começo do filme, né, o próprio início do filme vai homenageando muitas coisas da cultura brasileira, inclusive o cinema, né, vai falando de novela, vai falando dos filmes e tal, Trapalhões, e muito legal isso que o Kleber faz, né, é quase como um registro de época, quase como um documento de época. Que eram artistas, se eu não estiver enganado, do Nordeste, que estão lá, né? Acho que são todos nordestinos, aqueles artistas. E fala sobre como era aquela época, né? Os artistas não podiam expressar a opinião deles, né? Então, eram pessoas que, de certa forma, sofriam pela ditadura militar. E hoje em dia são, né, muito cultuados, mas a gente sabe que naquela época, né, eram bem censurados, né? Então eu acho que ele quis começar também o filme pra mostrar isso, né? Eu achei essa introdução muito interessante. Quando eu vi Trapalhões, eu já me amarrei. Falei, pô, o filme já me ganhou, mano. Tem Trapalhões no filme. Sim. Tem até o cartaz de Trapalhões e No Planeta dos Macacos ali no cinema. Que pra quem não sabe, curiosidade, as maiores bilheterias do Brasil são dos filmes do Trapalhões. Os Trapalhões têm as maiores bilheterias do Brasil. Não sei se ainda mas durante muitos anos foram. Eu acho que não mais. Mas enfim, mas durante muitos anos foram, mano. Por muito tempo. Poxa, tem obras-primas, tá? O Trapalhões, o Saltimbanco, eu já vi alguns, eu já vi Trapalhões e o Mágico de Oz, eu acho que foi um dos que eu mais vi na minha vida. Vi muito esse daí. É o Mágico de Oroz, não? Oroz. Oroz. Eu lembrava que eu morria de medo dos cacará, meu irmão, que aparecia no filme. Esse filme era muito bom. Tá policial? Eu não, sou policial. Ó, pinta de policial, cara. Não sou policial. Euclides Oliveira Cavalcante, as suas ordens. Marcelo. Marcelo de quê? Alves. Nome de policial. Sou policial. Arranjei uma casa na beira do mar, Senhoritas e senhores, vamos dar nota, né? Pô, arrastar aqui 3 cadeiras, pra mim é o equivalente a um 7,5, 8. Pra mim tá ali, orbita entre um 7,5 e 8, porque eu tive dificuldade pra entrar mesmo no filme, pelo menos assim, na primeira hora, assim, mais ou menos. Mas depois, como eu falei no início da gravação, eu continuei até o fim. Cara, Wagner Moura tá no momento de ouro na vida dele. O cinema brasileiro tá vivendo um momento de ouro.
E a gente tá vendo o Wagner Moura lá fora também, né? As pessoas estão conhecendo um pouco mais de talentos brasileiros. Isso sempre é ótimo. Cara, eu desejo mais ótimos trabalhos pra esse cara, que ele possa trazer pra gente, enquanto espectador, né? Ele possa trazer pra gente tudo isso que ele busca nos projetos que ele faz, né? Entender a cabeça do personagem, humanizar o personagem. Seja esse personagem desprezível ou a melhor pessoa do mundo, ele tá sempre tentando humanizar os personagens dele, personagens complexos em histórias mais completas. Eu ainda tô na dúvida se eu gosto mais desse ou se eu gosto um pouco mais do Eu Ainda Estou Aqui, mas eu acho que eu vou dar aí 3 cadeiras, um 7,5, 8 e tomara que o Brasil ganhe um Oscar em relação a esse filme. Tomara. Vamos ver, a gente vai saber em breve. Vou te acompanhar na nota. Eu acho que 3 cadeiras, igual você falou, uma nota 7,5, 8. Eu acho que ele é um filme muito competente, um baita filme. É um filme que me prendeu do início até o final, que pra mim, tipo assim, apesar de não gostar do final do filme, eu acho que até ali, aquela 2 horas e meia, o filme me prendeu, sabe? Fiquei tenso em vários momentos. O filme tem muita cena de tensão, cena que você sabe, que você fica preparado pra merda acontecer. E é igual vocês falaram, né? Às vezes a gente fica nessa expectativa de ter uma cartaz e não tem, né? Tem ali 2 caras que morrem, mas talvez não era isso realmente que o Kleber queria passar. Eu falo desse final que eu não gosto, mas eu entendo a mensagem que ele quer trazer. Eu entendo o que ele quer mostrar pra gente com as decisões que ele tomou. E pra mim são amplamente justificáveis dentro da narrativa. Mas aí vai a questão do gosto, né? Cada um vai ter o seu, obviamente. Então, pra mim, esse final ficou um pouco ali, parecendo que faltou uma coisinha, sabe? Ficou parecendo uma coisinha pra melhorar esse filme, ser pra mim uma nota máxima, sabe? Mas, no geral, eu acho que é um filme muito bom. Eu gostei muito das atuações, como o Efra já falou, não só do Wagner Moura, de todo mundo. Todo mundo parece que tá muito bem nesse filme, igual a gente falou, da Alice Carvalho, ali os 1 minuto e meio que ela aparece, ela rouba a cena pra ela, cara, sabe? Ela manda muito bem. E é isso, é muito bom ver um filme desse e ter orgulho, né, mano, do nosso cinema brasileiro, que muita gente sabe que tem muita gente que ainda não gosta, tem esse preconceito com o cinema brasileiro, porque a gente sabe que filmes como Agente Secreto também não é um filme que é visto por todo mundo, né? A gente sabe disso, as pessoas preferem ver talvez aqueles filmes mais whatever que o Brasil pode produzir do que ver um filme realmente que vai ter uma qualidade, um filme que vai ter um trabalho muito foda ali, né? Então é isso, infelizmente a gente sabe que isso acontece, mas vamos estar na torcida pra esse filme levar Oscar. Inclusive já vou fazer jabazinho aqui, que a gente vai estar em live dia 15 lá no YouTube, Nerd Extreme Mesa pra 4, nossa live tradicional todo ano, e vamos estar torcendo para o Agente Secreto levar pelo menos uma, ao menos uma, tem que levar. Cara, pra mim o filme fica entre um 9 e 9,5, então eu vou de 4 cadeiras, porque como a gente vem falando aqui, o filme é muito bom e tipo, ele transita por muitas áreas e tipo, de todas elas de forma excelente, pra mim de forma excelente, porque ele transita da parte sutil, da parte mais verborrágica, do amor ao cinema, do amor ao folclore, do amor a Recife, porque, velho, esse filme, pra mim, ele é muitas cartas de amor, tanto ao cinema, Recife, tudo. Então ele fala de tudo, sobre tudo um pouco, e acerta muito. Então, pra mim, eu acho que ficaria entre 4 cadeiras, porque eu acho que é um filme nota 9,5, 9. Gostei muito do filme e, cara, pra mim, eu tô na dúvida também se eu gosto mais dele ou do Ainda Estou Aqui. Porque pra mim, ambos são filmaços, mas eu sinto que uma galera fica, tipo, diminuindo o filme nessa comparação. E eu acho que não precisa comparar, porque cada um tem a sua visão, cada um tem a sua forma de falar sobre o que quer falar, sobre essa ditadura aí, mas de forma diferente. E o importante é você apreciar, você curtir, você assistir e entender o que o diretor, o roteirista, qualquer que seja, os atores querem passar com aquela atuação, com aquele filme. E é isso. Bom, cara, a minha mesa tem 5 cadeiras, tá? Vou logo dizer. Porque esse filme, irmão, é um espetáculo. É simplesmente um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos. Eu não tô sendo... Assim como foi Ainda Estou Aqui. Isso é muito bom falar no ano seguinte a um fantástico filme como Ainda Estou Aqui. Você poder falar isso novamente de um filme nacional. E eu tenho certeza que provavelmente existem outros filmes nacionais tão bons quanto Ainda Estou Aqui e Agente Secreto, lançando ainda esse ano ou lançados ano passado. Porque o cinema brasileiro é muito rico, é muito poderoso. E, infelizmente, a gente tem um complexo de vira-lata que me irrita profundamente. O Gomes, tenho certeza que o Gomes pegou essa polêmica recente aí de uma música gospel que saiu esses dias. Ah, sim, o álbum Away, né? Exato. Eu peguei um pouco dessa treta, assim. E ver o que o brasileiro acha da sua própria cultura é um negócio muito nojento. É, bizarro, mano. E é triste isso, cara, porque tu vê um filme como Agente Secreto, que além de contar a nossa história, traz personagens ricos, narrativas envolventes. A gente vê o Armando pros caras para ele não morrer, olha só.
Fantástico. Você vê narrativas relevantes, importantes. Vou falar que eu não falei isso antes. Um único personagem aparecendo lá e que aparece em 2 cenas tem uma história completa na nossa mente. Pô. É claro que tem a voz da Dona Sebastiana lá falando do garoto que mora lá também, né, daquele refúgio. Um menino que ele teve que fugir de casa porque o pai e o tio não achavam que era um homem do jeito que eles eram. Ou seja, o cara teve que fugir de casa por ser gay. E o filme traz esse tema 2 vezes. Eu falei da questão lá da perna peluda batendo em homossexuais na praça. Em outras pessoas que estavam fazendo. Tem um trisal ali fazendo... Cara, e aí? Consentido? Vai. Tranquilo, de boa. Mas a figura da perna cabeluda ali batendo nas pessoas é uma representação óbvia da ditadura e da repressão. E o filme é riquíssimo. É uma pena que... E eles nem escondiam, né, o Moviola? Nem escondiam. Chega um momento no filme que os caras vão desovar partes de uma perna. A perna que tava no tubarão. A perna que tava dentro do tubarão. Carro passando, eles param ali na ponte ali, né, na travessia ali, jogam ali, vambora. Tipo assim... E um abraço. Gente, a primeira cena, o corpo lá há dias. O filme já começa dessa forma, com um descaso que tem pela humanidade, né? Era bandido, dane-se, meu irmão, ser humano, pai. Era possivelmente um pai, mas era com certeza um filho de um pai, filho de uma mãe, irmão provavelmente de alguém. Mas tá lá e o corpo lá, dane-se, bandido. Não, cara, não é assim. E o filme mostra isso logo de cara, mostrando o caráter do Armando, né? Olhando para aquilo, achando aquilo um absurdo, cara, né? Enfim, apodrecendo ao ar livre lá depois de dias. Enfim, cara, o filme... Olha quanta camada que o filme tem. Eu acho que se o filme tivesse assim mais 5 horas, eu veria tranquilo, com mais histórias, né? Eu já vi gente pedindo um spin-off da Dona Sebastiana contando a história dela na Itália. Eu vou ver isso fácil. Aceitaria muito mais que o filme da Tia Gladys, lá do A Hora do Mal. Aceitaria muito mais. Vai ter spin-off da Tia Gladys? Vai ter spin-off da Tia Gladys? Vai ter. E, Marco, você falou que desse próprio ano a gente tem muitos filmes brasileiros lindos. Cara, eu queria deixar uma indicação aqui de um filme brasileiro que eu assisti esse ano, que logo mais será postar na página, que se chama Oeste Outra Vez. Cara, esse filme é o Babu Santana e o Ângelo Antônio. Muito bom, velho. Esse filme, quem não viu, pode assistir, porque, cara, é uma pérola, velho. Salvo engano, tá na Globoplay. Mas tem o Último Azul com o Rodrigo Santoro. Tem um outro também que é da Netflix, que também com o Rodrigo Santoro, que é do da Mil Faces, é isso? Eu não lembro agora. Acho que é o pai de 1000 filhos. Eu agora esqueci o nome do homem. Filho de 1000 homens, isso aí. O pai de 1000 filhos. Olha, cada um falou uma coisa, né? Mas, esse Último Azul eu não... Esse Último Azul eu não vi, mas o Vini me falou que não é muito interessante, não. Mas esse daí do outro filme do Rodrigo Santoro da Netflix, esse eu tô querendo muito ver, cara. Eu acho que até o Oscar provavelmente eu devo ver esse filme aí. E já que você tocou em Oscar, cara, eu acho que Agente Secreto, apesar de ser um filmaço, tá? Eu considero, assim, ele levemente superior a Ainda Estou Aqui. Mas Ainda Estou Aqui, que se você considerar, não tinha uma concorrência tão forte quanto o Agente Secreto tem hoje, né? É verdade. Valor Sentimental é um filme muito melhor que Emília Pérez, né? Provavelmente, né? Mas então, e Valor Sentimental tá indicado em quase tudo. Quase tudo, O filme que tá, mas se bem que Emília Pérez também tava, né? Tava, sim, é verdade. Tipo assim, cara, a grande verdade é que o Emília Pérez se lascou muito nos marketing, né? Infelizmente, o marketing matou o filme, porque provavelmente até ganharia, porque como a gente tava vendo as premiações, né? A atriz cagou também pra caramba. A atriz cagou pra caramba. Não, e repito, gente, vocês podem me atacar quantas pedras que vocês quiserem, mas eu acho Emília Pérez um excelente filme. Uma merda! Eu não acho filme ruim, não. Eu gosto, cara. Eu gosto. Eu acho. Vocês me esperaram aí por meia hora. Cheguei agora e vou falar, né? Mas, pô, mané, mas olha, as vozes de Hindi Raja, nossa. Só o tema desse filme, irmão, é um negócio que me assusta. Você sabe do que é esse filme? Do que se trata esse filme? Qual filme você tá falando? As vozes de Hindi Rajab. Gente, não vi. Pelo amor de Deus, assim, olha só, os caras pegaram a gravação de uma menina que estava num carro, o carro foi alvejado por tropas israelenses,
matou toda a família dela que estava dentro do carro, e a menina ligou para um pedido de socorro, para um grupo para socorrer ela, enquanto os israelenses apontavam armas para a menina, uma criança de 5, 6 anos. Uhum. E o filme conta a história das pessoas que receberam essa ligação. A ligação que eles ouvem no filme é a ligação real da menina. Olha o peso disso. É pesado. Não, e spoiler, a menina morreu. Os soldados israelenses mataram a menina. Silêncio. Então, né? O clima tá foda. Sabe? Então, assim, só pra concluir, eu acho que vai ser difícil. Eu acho que o Wagner Moura tem mais chance de ganhar melhor ator. Eu falo isso com convicção, mas assim, eu não de forma nenhuma descarto a vitória de Agente Secreto. Por tudo que tem na temporada de premiações aí e tal, mas Valor Sentimental tá com uma porrada de indicação aí também. Enfim, vamos lá. Vamos torcer, obviamente. Eu vou estar assistindo o Oscar com todo paramentado como se eu estivesse numa Copa do Mundo. Vou logo dizer, esse é o spoiler. É 4 cadeiras, tá? Minha mesa tem 5, mas é 4 cadeiras. Tá, eu também dou 4 cadeiras. Cara, pra mim esse filme só tinha que levar por causa da Tânia Maria. Meu Deus do céu. Ai, eu olho pra ela, é igualzinha a minha avó, velho. Que isso, é igual. Quem nunca conheceu uma mulher assim não mora no Brasil, cara, não dá. E, cara, tipo assim, eu já fui no Nordeste, tá? Minha família, a parte são nordestinos. E não só por isso, não. Eu vi esse filme com a minha mãe, e aí a minha mãe falou assim, cara, eu tô vendo isso aqui, mas eu tô lembrando da minha infância. Tipo, minha mãe morou nos conjuntos, e aí ela falou, cara, é igual o que eu vivia quando eu era criança. Assim, tipo assim, ela morou aqui na Zona Norte também, do Rio de Janeiro. E, cara, toda vez que minha mãe tá comigo, a gente pega, assim, uns álbuns de fotos antigas e a gente fica vendo. Eu fico analisando, assim, eu vejo, cara, é muito igual, é muito parecido. Uma entrevista que o Kleber fez com a Isabela Boscov, ela chegou a falar isso, cara, eu queria muito que alguém, ela é paulista, tá? Queria muito que um diretor amasse São Paulo da mesma forma que você ama o Recife. Porque a forma com que você mostra o Recife, só com amor você consegue expressar isso. Muito bom. E aí, cara, é genial, cara, a forma com que ele mostrou. Cara, um filme feito com o coração mesmo, né? Parece que ele colocou a história dele ali sem ter vivido aquilo. Com uma outra história, sob uma outra perspectiva, com outros personagens, mas de alguma forma ele viveu. Ele viveu aquelas pessoas, ele viveu aqueles conhecimentos. Eu acho que uma coisa que no filme é muito marcante também são os figurinos que tem com marcas de alguma loja antiga que ninguém vai usar hoje isso, sabe? É uma coisa que só naquela época as pessoas viviam isso. A minha mãe relembrou muito os homens, né? De como os homens eram retratados naquela época. Cara, é muito igual. A forma com que ele expressa isso é dele, né? Se outra pessoa fizer um filme falando sobre a mesma história, com os mesmos personagens, vai retratar diferente. Não vai retratar da mesma forma com que ele retratou. Não tô falando que a pessoa talvez não consiga retratar tão bem quanto, mas tô falando que vai ser diferente, porque é diferente. Cara, isso é muito sobre perspectiva de vida, a forma com que você vive. Então eu acho que é Washington. Não sei se você já viu, Maria, desculpa te interromper, não sei se você já viu aquela entrevista do Denzel Washington, dele falando que é uma questão de cultura. Ele fala mais ou menos isso que você tá falando, né? Que ele fala que o Martin Scorsese poderia ter dirigido A Lista de Schindler. O Steven Spielberg poderia ter dirigido Os Bons Companheiros. Mas seriam filmes completamente diferentes por causa da cultura de cada um deles. É exatamente isso que você tá falando, de quem viveu aquilo, né? Então é perfeito, cara. É perfeito isso. Não, é sobre isso. São histórias diferentes que retratam uma mesma história em comum. É aquilo. Existem vários Brasis dentro do Brasil. Eu acho que esse filme deixa muito claro isso. A cena da marchinha que teve de carnaval, cara, eu olhei aquela cena e falei, cara, aquilo ali é muito Brasil. Isso aqui, com outra pessoa, ia retratar isso aqui completamente diferente, mas ele conseguiu, assim, traduzir o que era o Armando entrando dentro daquela marchinha. Cara, sensacional. 4 cadeiras, com certeza, um 9 para esse filme. E, por favor, a gente precisa ganhar em a melhor direção de elenco. Só pela Tânia Maria, pelo amor de Deus, cara, só de ver aquela mulher, eu vi aquela mulher na CCXP, assim, na minha frente. Falei, caraca, muito braba, cara. Quem nunca conheceu uma Dona Sebastiana na vida não é brasileiro. Cara, só antes de encerrar, eu queria trazer uma curiosidade muito maneira sobre o filme. Durante uma exibição que aconteceu no Festival Internacional de Cinema em Nova York, o filme recebeu o prêmio de Golden Beast, que é o prêmio que concede ao melhor bicho, melhor criatura. E a gata Liz ganhou o prêmio de melhor bicho do ano. Foi muito legal isso.
essa gata, ela tem duas faces de fato ou rolou Pois um eu fiquei CGI na ali? Eu dúvida. não sei. Cara, eu não sei, mano. Se for um Sim, CGI, ficou não, muito é bem CGI. feito. É CGI. Eu É CGI, vi né? um vídeo dela. É. Não, é Ficou porque muito me deu uma bom. angústia. Eu olhei aquilo, me deu uma angústia do caramba, cara. Sim. É muito angustiante olhar pra aquilo, Jesus. Né, mas é muito maneiro, realmente, igual a Maria deu toque no início do cast, né? Sobre essa questão das duas caras, né? Com o personagem também, ele precisa de ter as duas caras e como conversa com o filme. Todo detalhezinho do filme é muito, muito interessante. E é muito foda esse bicho aí. Realmente mereceu o prêmio aí. A gata Liz e Elis. Cara, só uma adenda, que eu tava lendo também a matéria. Falaram que ela foi subornada. Subornaram a gata com petiscos pra ela gravar o filme. Achei isso muito fofo. Muito bom, muito bom. Senhores e senhorita, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado a quem está ouvindo a gente, você já sabe, mesa para 04@gmail.com, 04 numeral, Spotify, Deezer, YouTube Music, todos esses aplicativos, você já sabe. Vamos ver, né? Vamos torcer para o Brasil ganhar esse Oscar. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima.